Meus amigos, para quem não gosta de leitura bíblica num culto, hoje era o pior. Essa é a leitura mais extensa do ano, né? Marcos 14 e 15 junto, em sequência. Se fosse o ano passado, ia ser Mateus, e é maior ainda. E eu lembro como Deus foi falando, e é interessante como esses evangelistas entram em certos detalhes, cada um deles, anunciando aquilo que eles viram. E cada um com uma intencionalidade específica. Nenhum deles fala nenhuma dessas palavras à toa, cada um fala aquilo que pode, aquilo que viu, aquilo que consultou. E é interessante que este ano, o ano B, as igrejas que seguem esse lecionário, essa tradição, a igreja católica, luterana, algumas igrejas reformadas, a igreja anglicana, a gente está no ano B, onde a gente lê ao longo do ano o Evangelho de Marcos e medita nele. E Marcos escreveu para gentios. E é interessante aqui como que ele coloca em evidência os gentios. E ao final da crucificação você tem uma galera, um pessoal reconhecendo. É interessante, Mateus mostra como que o ladrão ao lado de Cristo, muito possivelmente um judeu rebelde, que se juntou com os essênios ou com os zelotes, né, para fazer alguma rebelião. Ele reconhece, olha, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Mas Marcos não dá ênfase para esse cara. Marcos dá ênfase para um centurião romano, um soldado. O nome mais bonitinho que se tinha para esses caras é porcos, como os punks gostam de chamar a polícia hoje em dia. Os porcos. E esse porco olhou para Jesus e reconheceu verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Esse evangelho foi escrito para nós, os gentios. E hoje você tem a graça de ouvir esse evangelho, a exposição desse evangelho ao som das baterias lá do lado de fora. Ramos e paixão. É interessante. A liturgia de hoje começa com a leitura de Ramos, onde o povo reconhece a messianidade, o reinado de Deus, que havia sido prometido nos profetas e agora se cumpria em Jesus. O povo todo estava reconhecendo. Se você acompanhou as leituras dessa semana, você deve ter percebido como que Jesus vai apertando, vai arrochando o seu discurso, e à medida que ele vai fazendo isso, as pessoas vão se afastando dele. De modo que quando chega uns dias de festa, o pessoal ficava no templo esperando para ver se Jesus ia vir, e ficava assim, gente, será que ele vem? Será que ele não vem? Será que ele não vai chegar? E Jesus estava sempre nos arredores da cidade. Ele foi para a cidade de Efraim, né? Para ficar longe. Olha, não vou ficar perto ali de Jerusalém, porque o pessoal já estava à espreita. As autoridades queriam prendê-lo para matá-lo, e o povo doido para ouvi-lo, e quando ele aparecia, o povo se juntava em volta, e Jesus decide então ficar ali nos arredores. Mas quando ele entra, o povo já reconhece. E é interessante, o povo pega palmas que eles coletaram nas florestas em volta e começam a balançar e começam a colocar na frente para Jesus passar. Alguns tiravam suas próprias roupas e jogavam, enquanto Jesus entrava no jumentinho, numa entrada triunfal, digna de um rei em Jerusalém. Eu fico imaginando, né, as autoridades diziam, nós não podemos prendê-lo quando o povo todo estiver em volta dele. Então o povo assim, o cara tá ali. É só a gente chegar e prender, mas a gente vai arrumar um problema. Vamos esperar a hora certa. Mas eles já estavam à espreita. Alguns evangelhos dizem que alguns deles chegam em Jesus. Você está vendo o que eles estão falando? Eles estão dizendo, Hosana ao rei que vem. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Eles estão te comparando a um Deus. Jesus taca para eles, olha, se eles pararem, as próprias pedras vão clamar. E elas vão dizer a mesma coisa. Sabe o que está acontecendo, gente? O rei do universo inteiro, aquele por meio do qual o mundo foi criado, estava entrando para tomar o trono. Isso é maravilhoso nos evangelhos.
A esperança dos judeus e dos demais era que ele entrasse ali em Jerusalém e tomasse o trono. Afinal, ele já provou até agora que ele é o tal do Messias mesmo. Ele curou gente. Ele parou o vento do mar, cara. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele expulsou demônios. Ele ressuscitou mortos. Cara, ninguém tinha a menor dúvida, pelo menos quem andava com ele não tinha a menor dúvida de que ele era o Messias. Mas na mente daquele povo, assim como hoje em dia, em qualquer momento, é difícil cogitar a ideia de um Messias morto. O Messias morto é um Messias derrotado. E eu vou te contar uma coisa. Algumas pessoas gostam de dizer por aí, antes de Jesus vários outros Messias apareceram também. Eu sei disso. Você acha que não? Antes e depois, inclusive. Apareceram vários Messias. E para eles era isso, olha, um Messias morto é um Messias que quase chegou lá. Só que Jesus era diferente, cara. Jesus era obedecido pelos demônios. Jesus era obedecido pelo vento e pelo mar. Jesus era obedecido pelas enfermidades. Ele falava e elas batiam em retirada. Ele era obedecido pela vida e pela morte. Para os judeus daquele tempo, tudo que faltava era entrar em Jerusalém, tomar o trono de Herodes, acabar com a corrupção daquele tempo. Não é verdade? Essa era a esperança deles. E aí depois que ele tomar o trono de Herodes, ele vai regimentar Israel. E nós, como Israel escolhidos, vamos tomar o trono do imperador romano e nós vamos governar sobre a terra e o reino de Deus vai chegar na terra como no céu. Essa era a esperança judaica. Mas é interessante que nesse evangelho nós temos um desapontamento, que muitos também costumam ter com Jesus. Porque eles olham para Jesus esperando nele o sucesso. Eles olham para Jesus esperando nele a elevação. Mas o tipo de elevação dele é diferente. Maria de Betânia, talvez para agradecer por ele ter ressuscitado seu irmão algumas semanas antes, derrama um perfume caro aos pés de Jesus. E era um perfume que custava as economias de uma vida inteira de trabalho. Sei lá, você deixou de ser adolescente, começou a trabalhar ali você, talvez como eu, lá no Cezan ou na Aspron, e começou a juntar dinheiro desde lá. Aí quando você tá lá para os seus 40 anos de idade, você já tem uma aposentadoria pronta, você vai comprar um perfume com aquela aposentadoria. Sabe aquelas lojas que vendem um perfume de 1 milhão, fraga? Pois é, ela pegou tudo aquilo ali, comprou um perfume e derramou aos pés de Jesus. Inaceitável. Algumas pessoas começaram a criticar, gente, isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres. E é interessante como Jesus responde isso. Porque normalmente a galera que arrota a defesa dos pobres se esquece um pouquinho de quem estava ali. E é alinhado, ao longo dos séculos é a mesma coisa. E aí ele fala, olha, os pobres vocês vão ter sempre junto com vocês. E vocês vão ter sempre a oportunidade de abençoá-los. A grande verdade é que vocês não querem abençoá-los. João acrescenta, né? Que quem disse isso foi Judas. E ele falou isso porque ele gostava de meter a mão na bolsa e roubar o que tinha lá. Então nessa aí ele ia ter uma comissão cabulosa. Mas Jesus disse, ela está ungindo para a minha morte. Ninguém vai fazer isso. E é interessante porque depois as mulheres realmente não conseguem entrar no túmulo para ungir o corpo de Cristo. Se você ler o capítulo 16. Elas não conseguem chegar lá. Maria já tinha ungido ele. Cara, o evangelho da paixão começa com paixão. Termina com paixão. É só paixão para levar Jesus para a cruz. Mas essa paixão de Cristo quer incentivar também a nossa paixão. O problema é que ela é um grande escândalo. Por isso nós demos esse nome para o sermão de hoje. Ela é um grande escândalo para as pessoas daquele tempo.
Jesus falou, olha, eu vou ser um grande escândalo para vocês, eu vou ser uma pedra de tropeço. É a mesma palavra no grego, escândalo, tropeço. Aqueles que vêm para Jesus esperando aquilo que a religião promete, o que as religiões prometem, acaba se decepcionando com ele. E Judas é o primeiro a se decepcionar. Assim que ele fala que ele está sendo ungido para a sua morte, Judas já saca de uma vez, fala, ó, tá, ele fez aquele tanto de milagre, mas ele está pensando em se entregar para a morte. E se ele vai morrer, eu tô fora. Se ele não vai tomar o trono hoje, eu tô fora. Se não for do jeito que eu espero que seja, eu vou modificar esse evangelho. Você já parou para pensar isso? Há pessoas hoje em dia que fazem isso. Modificam o evangelho para que ele sirva para si. Ou se decepcionam com o evangelho porque Jesus não supriu as suas esperanças com o evangelho. Alguns realmente mudam e inventam uma igreja cujo evangelho é de acordo com aquele que a fundou. São os verdadeiros afundadores de igrejas. Eu que ajudei a fundar a igreja aqui. É assim. E ele se decepciona tão logo Jesus diz que vai morrer. E ele vira as costas. E ele vai procurar os anciãos e fala, ó, vocês estão procurando Jesus, né? Tem gente que acha que ele foi por causa do dinheiro. Foi não. Ele foi por decepção ou por ódio contra Jesus. Olha, Marcos está contando esse evangelho aqui a partir da ótica de São Pedro. É Pedro que conta esse evangelho para Marcos. Marcos vai servir Pedro. E Pedro vai contar esse evangelho para ele de modo que ele escreve a perspectiva de Pedro sobre as coisas. Você vai ver que Marcos conta detalhes sobre a perspectiva de Pedro das coisas, né? E olha, Pedro percebeu. E Marcos conta isso. Ele chegou e falou com as autoridades, eu estou decepcionado com esse cara. Ele está lá, o dia que vocês quiserem eu entrego ele para vocês. E aí a Bíblia diz que eles prometeram dinheiro para ele. Depois que ele foi às autoridades. A gente traz Jesus muito antes de oferecerem dinheiro para nós. Porque a gente é fraco mesmo. O evangelho de hoje nos decepciona. Ele nos escandaliza. Escandalizou aqui a Judas imediatamente. É claro que a esperança de Judas ia acontecer, mas não do jeito que ele imaginava. Jesus estava realmente prestes a receber uma coroa. Jesus estava realmente prestes a vestir-se de vestes reais. Jesus estava prestes a sentar-se num trono. Tudo isso estava esperando ele lá no final daquele caminho de ramos. Só que não da perspectiva humana. Porque da perspectiva humana, os reis desse mundo governam sobre eles a partir do seu poder. E qual é o poder? O poder ou é o dinheiro, ou é o poder das armas, o poder de fogo, o poder da força. Aqueles que podem dominar sobre esse mundo, você pode perceber, são os que têm mais poder bélico e mais poder econômico. E eles governam quem eles querem, do jeito que eles querem. Mas Jesus disse para eles, um pouquinho antes desse dia, olha gente, os governadores desse mundo governam do jeito que eles querem, pela força. Mas entre nós não será assim. O reino que eu estou constituindo, no reino que eu estou constituindo, o maior vai ser o servo de todos. O primeiro será o último. O poder entre nós é medido na medida do amor e do serviço. Entre nós não será assim. E sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do reino prometido de Deus, que vai derrubar do seu trono todos os poderosos. Não é assim que Maria profetizou quando ela se encontra com Isabel, lá no Magnificat. Ele derrubou já do seu trono os poderosos. Nem tinham caído ainda, mas ela está profetizando. Os poderosos vão cair dos seus tronos. Se você ainda não viu isso acontecer, meu irmão, é porque irá acontecer mesmo. Essa é a nossa mesma esperança. Nós profetizamos junto com Maria, os tronos dos poderosos vão cair. Ele já
supriu fartamente os famintos e despediu vazios os ricos. Ele já supriu o pobre. Ele está atendendo o clamor do órfão e da viúva. Esse é o evangelho que o Senhor pregava. Esse era o evangelho do reino de Deus. Mas muitos se decepcionam com ele. Porque a coroa desse reino é diferente da coroa que se esperava. Ela não era de ouro, era feita de espinhos. Da perspectiva do reino de Deus, era assim que o rei e o Senhor do universo iria se sentar no trono do universo. A cruz, para quem aprende a olhar da perspectiva que Cristo ensinou para os seus discípulos, era o trono de Deus, era o trono do universo. Me diga o nome de pessoas que morreram honrosamente ao longo dos séculos. Cadê o seu domínio, se não meras lembranças? Mas Jesus morreu crucificado. Na verdade, quando a gente fala da cruz, na verdade, quando a gente fala da crucificação, imediatamente as pessoas se lembram de Jesus. Já parou para pensar isso? Quando você fala o guilhotinamento, sabe lá quem morreu por guilhotinamento. Mas quando você fala a crucificação, imediatamente se lembra de Jesus. Para nós cristãos, a crucificação foi o dia da vitória de Deus. E eu não estou falando isso por mim mesmo, ou por algum autor que defenda o Christus Victor. Eu estou defendendo aquilo que o apóstolo Paulo diz. Na cruz, ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Essa é a verdade bíblica. A cruz é o lugar da vitória de Cristo sobre todos os principados e potestades. E aqui nós não estamos falando somente de demônios ou anjos, nós estamos falando de potestas, autoridades desse mundo, poderes políticos. Jesus está reinando sobre cada um deles. E se você não entendeu isso ainda, é por isso que você ainda bota a sua esperança num governo mais conservador ou num governo mais progressista, porque você ainda não entendeu que Jesus se assenta no trono do universo e a sua esperança ainda não está sobre ele. Meus irmãos, a cruz é o grande escândalo. Olha, a imaginação religiosa busca por elevação, por conforto, por sucesso. Não por humilhação, por morte. A mensagem da cruz é única entre todas as religiões. Eu não posso te provar por A mais B que o cristianismo é a melhor religião de todas, ou que ele é a religião correta. Mas eu posso te dizer uma coisa. A mensagem cristã é única. Não existe nada parecido com isso. E aquilo que a gente deveria seguir, muito provavelmente, é aquilo que é realmente único e autêntico entre todas as religiões, todas as formas de busca por Deus neste mundo. Freud diria que religião é uma construção humana de dogmas que são meramente projeções de valores humanos. Valores de uma cultura são projetados num Deus ou naquela religião. Desejos, anseios, medos, necessidades, desejos. E eu concordo com Freud. Religião é isso mesmo. É uma projeção dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos medos. A gente joga isso sobre um Deus que é exatamente o contrário das nossas fraquezas, não é verdade? E que seguindo certa moralidade, que é aquela que por acaso a que eu gosto mesmo, é a moralidade da minha cultura, eu vou me encontrar com Deus um dia, e assim eu me aperfeiçoo, me torno uma pessoa melhor. Religião é sobre se tornar uma pessoa melhor. Mas eu vou te dizer uma coisa, Jesus não é sobre isso. A mensagem da cruz não é uma religião. E se você busca uma religião,
você pode procurar em outro lugar. Aqui nós oferecemos Jesus. Nós anunciamos a mensagem da cruz, que vai na contramão daquilo que qualquer religião seria. Veja, meu irmão, a fé cristã, a mensagem da cruz, vai na contramão da satisfação humana, da retribuição, da paga do mal, do sucesso, da autonomia. A satisfação, ela é sobrepujada, ela é subvertida pelo ensino da renúncia, pelo ensino do serviço ao próximo. E não é um serviço que vai até onde você dá conta, não. É um serviço até morrer pelo outro. A retribuição, a paga do mal com a justiça. Veja, te ofenderam. É olho por olho, dente por dente. Esse é o máximo que as religiões conseguiram chegar. Alguns diriam que o máximo que as religiões chegam é em faça ao próximo aquilo que você espera que façam por você mesmo. Quem já ouviu isso? Esse é o máximo que a religião consegue chegar. Faça ao teu próximo aquilo que você espera que o teu próximo faça contigo. Mas Jesus vai além desse rolê. Ama teu próximo. Ama teu inimigo. Ore por aquele que te persegue. Perdoe. Meu irmão, a disciplina, o ensino do perdão que nós temos em Jesus, ele é muito maior e muito mais válido e muito mais superior do que qualquer doutrina de retribuição justa do mal. Porque quando você perdoa, você aniquila e corta pela raiz todo o mal. O ensino de Jesus, ele leva às últimas consequências, e é por isso que ele escandaliza a nossa mente e a nossa esperança religiosa. E hoje eu quero que a sua religião morra. Jesus subverte a ideia do sucesso. Na fé cristã, o nosso ideal é de humilhação. Porque os humilhados serão exaltados. Mas exaltados da perspectiva do reino de Deus, não exaltados da sua perspectiva. E a maior exaltação que nós cristãos podemos ter é em cima da cruz, juntamente com Cristo. E quando nós estamos lá em cima daquela cruz, morremos para o nosso ego, para a nossa necessidade de autojustificação diante das pessoas e nos entregamos a Cristo, de modo que nós somos autênticos de verdade, porque Ele é a nossa vida. Agora nós morremos, Ele vive em nós. Já estou crucificado com Cristo, dizia o apóstolo. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela confiança no Messias, no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Dá para você viver em confiança em Jesus? A confiança de que é Ele quem te justifica. Você não precisa se justificar. Você deveria estar numa cruz. E toda vez que o seu coração enganoso estiver ali reivindicando e dizendo eu estou indignado, porque olha o mal que fizeram contra mim, se lembra de que esse teu eu deveria estar crucificado na cruz. E de que Cristo deveria estar vivendo na sua boca dizendo eu perdoo, porque Cristo perdoou. Quando esse teu ego com fome e sede de justiça estiver ali detestando o seu político de ódio de estimação, você tem que lembrar que esse teu ego deveria estar colado na cruz juntamente com Cristo, o Rei dos Reis, e deixando que Ele reine no seu coração. O caminho de Jesus é diferente da religião, meu irmão. Jesus não é tentado. Jesus não é preso tentando fugir. Ele sabia o que esperava ele. Ele clama, Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contanto que seja feita a tua vontade. Fiat voluntas tua. É engraçado porque a mãe de Cristo, tão logo ela recebe a mensagem do anjo, ela diz, Fiat,
cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. E aqui Jesus... É interessante isso, porque os evangelhos parecem construir dessa forma. Eva peca primeiro, entrega para Adão. Aqui nós temos 2 novos representantes da humanidade. Maria diz, fiat voluntas tua. E Jesus chega aqui na hora da cruz e diz, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. No que Adão desobedeceu, Cristo obedece fielmente. E por causa do sim, do fiat de Jesus, do cumpra-se de Jesus, nós hoje podemos ser salvos. Glória a Cristo. Seja cumprida a tua vontade. A leitura da paixão, meu irmão, também desafia a nossa devoção. Fiquem aqui e vigiem. Você tem vigiado, meu irmão? Você tem vigiado? Esse é o clamor de Cristo. Você tem vigiado comigo? E engraçado, Jesus deixa o pessoal lá vigiando. E ele vai para orar. E começa a chorar. Deus, eu sei o que me espera. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele volta e os seus discípulos estão dormindo. Porque os olhos dele estavam pesados. Meu irmão, eu sei o que é os olhos pesados. Eu sei como é isso. Mas era o grande dia do mestre e eles não estavam suportando. Eles podiam arrumar alguma coisa para ficar acordado. E ele falou, vocês não puderam suportar um pouquinho junto comigo? Eu quero que você ouça o Espírito de Cristo dizer isso para você. Você não pode suportar um pouquinho junto comigo. Você não pode suportar uma sexta-feira de jejum. Você não consegue suportar um momento de oração no seu dia, sendo que eu te dou fôlego de vida para respirar o dia inteiro. Vigia um pouco comigo, porque eu morri por você. A vida que agora você tem é para ser vivida pela fé em mim. Vigia comigo, vigia para não cair em tentação. Vigia para que vocês mantenham o testemunho. Ele não está falando aqui da tentação, da pornografia, da sensualidade, simplesmente. Ele está dizendo aqui para os discípulos, ó, vai chegar a hora, eu vou ser preso. E vocês vão ser tentados a me abandonar. Vigiem e orem, porque senão vocês vão me negar. Quantas vezes eu e você nós estamos negando a Cristo? Traindo a Cristo, porque não conseguimos vigiar. E aí a psicologia do nosso tempo parece reinar mais do que a palavra. Ah, eu estou vigiando, mas isso está me dando uma... A gente fala assim, né? Isso está detonando com a minha saúde mental. Eu vou parar, eu vou dar uma relaxada. Sério mesmo. E aí você vai. Cheio de saúde mental e traindo Cristo. Meu irmão, se obedecer a Cristo, vou ficar ferrado na minha depressão, eu vou continuar assim. Eu não quero traí-lo. É isso que ele te chama. Se for te encher de ansiedade, que seja. Mas olha, a promessa vai além disso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Fique tranquilo, porque Ele vai cuidar da tua saúde mental. No tempo certo. E eu tenho experimentado isso, meu irmão. E eu vou te dizer, vale a pena. Vigia junto com Cristo. Deixa Ele cuidar da sua saúde e de todo o resto. Nós estávamos assistindo há algumas semanas alguns cristãos perseguidos. Talvez o Vitor me ajude a lembrar aí os lugares. Eu me esqueci aqui já. Eritreia, né? Alguns irmãos, cara. Pastores, outros leigos. Irmãos da igreja copta no Egito. Todos eles sofreram perseguição dura no seu corpo por conta de Cristo. Um deles tomou facãozada no meio da cara, no pescoço, e não morreu por algum milagre. E ele está lá contando o seu testemunho, dizendo, olha, no meu país as pessoas perseguem constantemente os cristãos. E ele conta como ele foi perseguido.
Aí depois você tem uma mulher contando como ela foi perseguida, apanhando, tomando choque e mais um monte de coisa. E outro irmão contando como ele foi perseguido. E ao final todos eles pedem uma coisa. E é interessante o que eles pedem. Eles não pedem, orem para que a perseguição acabe aqui no nosso país. Eu achei o cume da minha fé quando aquele homem com a cicatriz no meio do seu rosto, perseguido pela religião maioral no seu país, que é o islamismo, ele diz assim: eu amo os muçulmanos. Toda vez que eu me lembro que eu tomei uma facãozada por causa de Jesus, eu me alegro nele. E eu não tenho sentimento de reivindicação nenhuma. Eu não tenho ressentimento nenhum com esses caras. Eu amo eles, eu oro por eles todo dia. E eu queria que vocês também orassem por ele. Sabe o que eu peço para vocês? Orem para que eu possa manter meu testemunho firme. Eu falei, nossa, esse cara é demais. Quando eu vi o outro testemunho, ele diz a mesma coisa. Orem. Não para ter perseguição acabar, porque eu sei que ela vai continuar. Mas orem para que a gente mantenha firme o nosso testemunho. Orem para que não caiamos em tentação. Essa é a verdadeira e maior tentação. É aquela que aparece no Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é ser livre do mal de verdade. Essa é a grande tentação. Abandonar a Cristo. E tudo que eles dizem é, eu perdoo. Meu irmão, diante da palavra da cruz, da mensagem da cruz, do evangelho que nos ensina a perdoar, eu e você aqui no Brasil não somos nem um trisquinho perseguidos, perto do que esses homens e mulheres são perseguidos nos seus países. Há pouco tempo, um protesto de feministas em frente à Catedral da Candelária, no Rio de Janeiro, levou algumas mulheres lá para frente e que usaram crucifixos, se masturbaram em frente às portas da catedral e ficaram ofendendo de diversas formas a fé cristã ali dentro. Às vezes aquelas senhorinhas que passavam não entendiam nada do que estava acontecendo. Como assim eu ofendi vocês? O que aconteceu? Mas os comentários mais leves sobre isso na internet dos irmãos cristãos que dizem crer no evangelho da cruz que elas sejam torturadas infinitamente no inferno. Que o capeta enfia seu tridente nelas. Tomara que elas morram numa doença bem difícil de suportar. É interessante, porque quando eu ouço esses caras que estão realmente sendo perseguidos por causa do evangelho, tudo que eles dizem é, eu amo aquelas pessoas ali. Eu amo aqueles que me ofenderam. Eu amo aqueles que me perseguiram. Nós aqui no Brasil não enfrentamos nem um pouco de perseguição, meu irmão. Mas eu diria que a sua fé cristã, ela tem um termômetro, que é à medida em que você ora por aqueles que perseguem a cruz de Cristo. O pouco que perseguem aqui no Brasil. Ore por aqueles que nos perseguem. Amem eles. Desejem o seu bem. O nosso protesto deveria ser substituído por palavras de oração e pedidos de que Deus traga o seu renovo e a sua salvação, a sua justiça. É engraçado, porque a gente gosta de dizer isso, né? Jesus, mesmo que todos te neguem, eu não, de jeito nenhum, Senhor. Eu não vou te negar. E a mensagem de hoje é um golpe fatal. É um escândalo para pessoas como Pedro, que diriam, Jesus, mesmo que eu tenha que morrer contigo, eu tenho certeza que eu não vou te negar. E a Bíblia diz que todos os outros disseram a mesma coisa. E é interessante porque esse evangelho, escrito pela ótica de Pedro, Pedro já estava curado quando ele disse isso, mas ele se lembra com dor. E ele se lembra que ele chorou. Ele falou, Jesus, mesmo que eu morra, que eu tenha que morrer contigo, eu não vou te negar. E ele depois vai chorar amargamente por conta disso.
Jesus diz para ele: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. E é exatamente assim que acontece. Você estava com ele, você é galileu. Eu nem conheço esse cara. Aí depois a mesma menina lá de longe, olha lá, aquele cara ali, ó, andava com ele, comenta com os outros, ele diz: eu não conheço esse cara. Aí outro diz: é você mesmo. Aí o povo em volta dele começa a dizer: é mesmo, você andava com ele. Ele começa a espraguejar. Algumas versões dizem que ele falou palavrões, xingando. E aí o galo cantou a 2ª vez. E ele chora amargamente, se lembrando das palavras de Cristo. Cristo olha para ele. Cristo olhe para o seu rosto hoje e você se sinta realmente constrangido e que você chore, e chore mesmo. Você acha que é forte? É engraçado isso. A paixão de Cristo desafia a nossa devoção. Será que eu sou devoto mesmo? Pilatos, ele recebe um pedido do corpo de Jesus, de um cara que é corajoso. E a Bíblia fala isso, né? Que ele foi super corajoso. José de Arimateia, cheio de coragem, vai pedir o corpo de Jesus. Ele era um cara respeitado no Sinédrio. E é interessante isso, porque pessoas associadas à vítima de uma crucificação são mal vistas no mínimo, mas normalmente ela é vista naquele tempo como suspeita. E esse cara vai lá e pede o corpo de Cristo para Pilatos, para a autoridade romana, e diz: olha, pode ficar com o corpo. Pilatos fica assustado. Jesus já morreu? Ele não esperava que Jesus fosse morrer. Ele entregou covardemente. Faz o que vocês quiserem com ele. E ele se assusta: não, Jesus já morreu já, eu queria o corpo. Você é desse tipo, meu irmão? É por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Mas do que ele se envergonharia afinal? É porque o evangelho é o evangelho da cruz. E naquele tempo, realmente, qualquer pessoa associada à vítima numa cruz não era uma boa pessoa. É só você pensar em Barrabás. É só você pensar nos 2 ladrões em torno de Cristo. Se alguém falasse: eu sou parente dele. Sério? Você deixou esse desgraçado fazer o que ele está fazendo? Você é parente dele? Será que ele matou meu pai? Eu vou te matar. Ninguém queria naquele tempo ser associado à vítima de uma cruz. Mas é interessante porque o evangelho é o evangelho da cruz. E Paulo fala isso, né? A mensagem da cruz. Esse é o nome que Paulo dá para o evangelho. A mensagem da cruz. Eu adoro essa expressão. Eu adoro aquela música que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, porque Jesus me ensinou isso. Até por uma coroa trocar. Essa música enxerga a realidade que existe por trás desse sofrimento, dessa cruz. Existe uma coroa te esperando no reino de Deus. Você tem se envergonhado por causa de Jesus? Diante daqueles que nos cobram satisfações nesse mundo? Não se envergonhe do evangelho, meu irmão. Jesus não se envergonhou de nós. Perante o Sinédrio, ele assumiu quem ele era. Diga de uma vez: quem é você? Você é o Messias, filho de Deus? Você é o Messias? Ele fala: sim, eu sou. Eu sou o filho do Deus vivo. Filho do Deus bendito. E você ainda vai ver o Filho de Deus vindo nas alturas do céu. Ele fala: blasfêmia! E ele rasga suas vestes e fala: não precisa mais. Cada um estava dando seu depoimento para fazer Jesus ser crucificado. Eu imagino que as mesmas pessoas que estavam lá estendendo os seus ramos estavam lá entregando depoimentos falsos que não batiam entre si. É isso que Marcos mostra.
Pedro estava lá vendo isso, e ele conta a Marcos depois. Olha, cada um dava um depoimento diferente, falando que ele não amotinava o pessoal contra César, e aí ninguém dava um depoimento coerente um com o outro. Mas aí de repente Jesus mesmo diz, eu sou o Messias e você vai ver o Filho do Homem. Ele está remetendo ali a Daniel capítulo 7 e diz, olha, o Filho do Homem sobe nas alturas e ele vem. E toda a terra se dobra diante dele. Sim, eu sou. Ele não tem vergonha de assumir quem ele era por causa de você, meu irmão. Não tenha vergonha de assumir quem você é por causa dele. Nós recebemos claramente ao longo da história o nome de cristãos como uma zombaria. E hoje nós abraçamos esse nome e o amamos. Pequenos cristinhos, não se envergonhe de Cristo, porque ele não se envergonhou de você. Jesus é do tipo que leva as suas palavras às últimas consequências. E diante de Pilatos ele também faz a sua confissão. Ele se cala. Enquanto Pilatos vai falando, e ele sabia que qualquer coisa que ele falasse, Pilatos poderia simplesmente soltá-lo. E ele não cumpriria a sua missão. E ele se cala. E ele se cala ao ponto de Pilatos ficar admirado. Ele não se envergonha de Pedro e nem de Judas. Jesus olha com piedade nos olhos de Pedro quando ele nega pela terceira vez. Eu não te nego não, Pedro. Depois da ressurreição, Jesus vai chegar em Pedro e falar, tu me amas, Pedro? Exatamente por 3 vezes Jesus vai dizer isso. Tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, Jesus, eu te amo. E na terceira vez, igual foi no dia da negação, ele diz, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E ele chora, talvez se lembrando daquele dia em que ele o negou por 3 vezes. Jesus não se envergonha nem de Judas, né? O relato desse evangelho de hoje, lá em Mateus 26:50, diz que Jesus chama Judas de amigo, quando Judas vem traí-lo. Meu amigo. Cara, que peso. Mas é isso que o evangelho está querendo te dizer mesmo. Muitas vezes eu e você o negamos. E sabe como é que ele olha para você? Ele não olha para você safado, sem vergonha. De novo, né? Tem gente que pensa que Jesus olha para ele assim. Você pecou pela terceira vez num dia, numa semana, e aí você acha que Jesus está olhando para você e fala, de novo, meu filho. Pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele olha para você e diz, meu amigo, não preciso dizer mais nada. Como Pedro que o nega diante das pessoas, ele olha profundamente nos seus olhos e o chama novamente a amá-lo. Você caiu, meu filho? Bora levantar de novo e vamos continuar. Ele sabe que a gente é fraco. Nós é que não sabemos. A gente que se ilude muitas vezes. O mesmo povo dos ramos agora pede por Barrabás. Quem você tem escolhido, afinal de contas? Muitas vezes a faculdade nos coloca diante desse dilema, né? Cristo ou Barrabás? E às vezes para não ficar feio para os seus colegas, ou para você mostrar um testemunho alinhado com o pensamento mais progressista deste mundo, você começa a negociar as palavras de Cristo. Ah, não é bem assim também. E aí você é aplaudido e amado. E quando eu era aplaudido e amado pela galera da faculdade, foi quando Deus tocou meu coração e falou, é isso aí que você queria? E eu caí. Glória a Deus porque eu caí. Porque Ele me mostrou quem eu era. Muita gente está precisando cair de uma vez para Deus mostrar, olha, você não está conseguindo enxergar de um jeito, então você vai pelo pecado mesmo, só para eu te mostrar. Muitas vezes nós temos escolhido Barrabás. Mas é interessante porque Barrabás aqui é cada um de nós também. Ele foi julgado no nosso lugar. Era para Barrabás ter ido naquela cruz. As 3 cruzes foram feitas para os 2 ladrões e para Barrabás.
Mas Barrabás foi solto para que Jesus fosse para lá. Ou talvez eu possa inverter essa afirmação e dizer que Jesus foi para lá para que Barrabás pudesse ter vida. Eu e você somos Barrabás. Jesus foi zombado e cuspido por causa de mim e de você. Custa ser um pouquinho criticado por causa dele? Os soldados dentro do pátio zombavam de Jesus e diziam: salve, rei dos judeus! E eles dão uma coroa, um manto púrpura, varas, cuspes. Alguns lendo esse evangelho chegaram a dizer que Jesus teria sido abusado nesse dia. Sabe-se lá o que se queria dizer com isso naquele tempo. Independentemente do que seja, Jesus foi humilhado naquele pátio do templo pelos gentios que o batiam. E é interessante porque se esse evangelho tivesse sido escrito para poder tentar provar que Jesus era o verdadeiro Deus, ele teria tirado esses detalhes da crucificação. Não vou dizer que Jesus teve uma veste real para poder ser zombado, cuspido, humilhado, não vou pôr isso. Mas Marcos, assim como Pedro, já tinham entendido que aquela coroa era a verdadeira coroa no reino de Deus. E sim, ele começa a descrever, ele recebeu uma coroa de espinho na sua cabeça, e eles batiam com caniço, e colocaram um manto púrpura sobre ele, e o chutavam, e o cuspiam, e dizia: profetiza aí, ó, quem foi que te bateu? Toma! Ele é zombado pelos sacerdotes que ficam de longe dizendo: oh, ele salvou um monte aí, salva agora, desce da cruz, Salvador. O povo que passava comentava: olha, ele destrói o templo em 3 dias e reconstrói. Desce daí agora. Vamos ver se a gente crê em você. E o pior, ele é zombado até pelos ladrões em volta dele. Esse evangelho diz isso, né? Lá no capítulo 15, versículo 32, tal nível da humilhação, né? Que até os ladrões ao seu lado o insultavam. Pensa no nível da humilhação, cara. Os caras que estão sendo crucificados em volta de você começam a te insultar. Pesado, né? Até o pai lhe abandonou. Isso é mais pesado. Em algum momento ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E o povo zomba mais. Ah lá, tá chamando por Elias. Eli, Eli, lama sabachthani. De meio-dia às 15 horas, às 3 horas da tarde, houve trevas. Por isso que a gente faz a nossa oração do meio-dia, entre meio-dia e 3 horas da tarde. Houve trevas. O véu do templo se rasga. E um centurião, no meio daquela bagunça toda, e se a gente olhar o evangelho de Mateus, um dos ladrões em volta de Jesus começa a observar: ele não retrucou até agora, ele não reclamou nada até agora. Esse cara só pode estar certo no que ele está dizendo, ele é inocente. E o soldado que chegou para furar e ver se ele ia morrer mesmo, ele fala: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Aquilo que ele disse era verdade mesmo. Na verdade, este homem era filho de Deus. Depois que Jesus dá aquele brado: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morre naquela cruz por mim e por você. É então que aquele homem vem perfurá-lo para conferir se ele estava morto mesmo. E ele diz: cara, não tem outro jeito, esse cara é realmente o Filho de Deus. Não tem como. Mulheres devotas ficaram ali até o fim. Você também tem permanecido com ele até o fim? Em jejuns, em orações, em contemplação da Santa Cruz. Inclusive por isso nós estamos com a cruz, com o crucificado hoje. Porque é também parte da mensagem. Nós não pregamos somente uma cruz vazia. Cristo estava lá, naquela cruz. Hoje é o evangelho desse choro. E aquelas mulheres ficaram lá. Mais do que isso, elas ficaram lá na crucificação. Quando José de Arimateia pega o corpo e leva para um sepulcro novo, elas vão observando até o momento que ele entra
e uma pedra é colocada por cima. Aquelas mulheres estão devotas em torno de Jesus, amando Jesus, morto ou vivo. Elas amavam Cristo. Elas são para nós hoje um verdadeiro sacramento, um sinal visível da paixão. Elas amavam a Cristo, porque elas serviam a Cristo em vida e elas queriam servi-lo agora na morte. O Wallace pregou aqui um tempo, né? José de Arimateia estava cuidando de um corpo morto. O que você tem feito com o corpo morto? Os corpos mortos que a gente costuma encontrar por aí, no nosso caminho, na nossa caminhada. Como a gente tem lidado com aqueles que desfaleceram e se desanimaram da fé? Ou aqueles que morreram? O nosso chamado é cuidar. Jesus, e é aí que eu quero terminar, meu irmão, concluir aqui com isso hoje. Jesus, ele antecipa a paixão na quinta-feira. E nessa quinta agora nós vamos celebrar a paixão a partir da exposição da Santa Eucaristia. Na forma como Jesus antecipa essa paixão. Jesus antecipa a cruz alguns momentos antes, na mesa eucarística. Ele estabelece ali a Santa Eucaristia. E ele diz para que todos nós pudéssemos, unidos com ele, sofrer também e também ressuscitar juntamente com ele. Ele diz assim: gente, isto é o meu corpo que é dado por vós. Comam todos deste. E ele pega um cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E é a essa celebração, a essa antecipação da paixão que eu te convido hoje. Vem padecer junto com Cristo. A ceia do Senhor, ela não deve ser tomada por aquele que não é batizado por um motivo óbvio. Ela é para aquele que quer morrer. Alguns gostam de dizer: não, tem que dar para o não cristão, para não sei o quê, para isso, para aquilo. Meu irmão, não faz nenhum sentido. Porque a ceia do Senhor é para aqueles que estão a fim de morrer junto com Jesus, para que possam receber nova vida por meio de Jesus. A ceia é para você que foi unido uma vez por todas pelo batismo com Ele. E é para essa ceia que Ele nos convida hoje. Hoje nós oferecemos para Ele pão e vinho, fruto do nosso trabalho. Juntamente também com as nossas ofertas. Nós oferecemos a Ele, junto com as nossas ofertas, também a oferta de nós mesmos. Também oferecemos a Ele a oferta do pão e do vinho, para que Ele possa revestir de glória tudo isso e nos possibilitar participar no seu reino eterno. Amém, meu irmão? Se coloque de pé nesse momento.